Economia e Negócios, com Ábido Filho. Bom dia, Ábido. Bom dia, Fernanda. Bom dia aos ouvintes. Tudo bem? Tudo bem. Daqui a pouquinho, você já está no Palácio Anchieta? Estou aqui no Palácio Anchieta, já pronto para ouvir as novidades sobre a GWM, né, Fernanda? Isso aí. Eu já antecipava aqui antes do intervalo que você vai acompanhar o detalhamento da implementação da fábrica em Aracruz. Exatamente. Como eu coloquei hoje até na minha coluna em A Gazeta, trata-se de um dia muito importante para a economia do Estado, né? Claro que nós vamos acompanhar aqui o que vai acontecer, quais são as novidades. Eu acabei de chegar aqui no Palácio, já está, posso te dizer que está cheio já de empresário, político, enfim, você vê já que é um movimento importante, né, para um anúncio importante. E por que isso tudo, né, Fernanda? Porque a gente pode ter aqui no Espírito Santo uma fabricante de grande porte, né, uma fabricante em larga escala de automóveis, né? A gente já tem a Marco Polo lá em São Mateus, né, que cresceu muito aí nos últimos 10 anos, e aí viria a GWM, que seria a segunda montadora de automóveis aqui no Espírito Santo. E aí, Fernanda, com uma fábrica, em princípio, né, de maior porte, algo perto aí, o investimento, isso vai ser confirmado daqui a pouco, mas na casa dos 5 bilhões de reais, ou seja, um negócio de grande porte, né? Claro, isso é faseado até o início da próxima década, mas um troço de grande porte. E outra coisa, Fernanda, que agrega muito valor para a nossa indústria, porque, como você vem acompanhando, o mercado automotivo ele está numa transição tecnológica muito forte, né? A gente está saindo dos carros, não é saindo, mas diminuindo a presença dos carros exclusivamente a combustão, né, os carros a gasolina, a álcool, a diesel, para os veículos elétricos, híbridos e até veículos a hidrogênio, né? Uhum. E isso não é simples de se fazer. E quem está tomando a frente disso, isso também está tendo além da revolução tecnológica, tem uma troca de guarda na indústria automotiva, né? Os europeus, os americanos começaram com isso, depois entraram os coreanos. Agora quem está fazendo isso, tomando a liderança desse processo, são os chineses. E a GWM é a maior empresa, a maior montadora, a maior empresa de automóveis, né, fabricante de automóveis privada da China, né? E essa empresa está aqui agora no Espírito Santo para anunciar o seu investimento. Então, assim, é uma notícia muito importante aqui para o Espírito Santo. Estado, como eu disse, que precisa agregar valor à sua produção, né? A gente tem, Fernando, desde o século XIX com café, produção de commodity. Aí depois começou minério de ferro, pelota de ferro, né? Com a Vale, depois Vale Samarco, né? Depois você teve celulose, depois você teve placa de aço, depois vem a era do petróleo, mas sempre produtos básicos, né? Então é importante para a indústria do Espírito Santo, para a economia do Espírito Santo, para a cadeia produtiva do Espírito Santo, que a gente agregue valor à nossa produção. E você, tendo aqui uma fabricante de automóveis de alta tecnologia, carros elétricos, carros híbridos, isso é muito importante. Você vê, Fernanda, hoje também lá na minha coluna, eu dou um exemplo, por exemplo, a ArcelorMittal, no início do ano passado, fez o anúncio de que estava estudando a implantação de uma linha de laminador de tiras a frio, né, e de galvanizados aqui em Tubarão, um investimento de 4 bilhões de reais, veja que um investimento grande. Uhum. E aí depois a gente começou a acompanhar a entrada muito forte de aço importado, um derrame de aço importado, muito vindo da China, do Egito, aqui no Brasil, no mundo todo, mas também aqui no Brasil. E isso está impactando o investimento, né, da Arcelor, porque se está entrando aço importado a preço menor do que o mercado, do que praticado pelo mercado aqui no Brasil, você complica a vida de quem quer fazer um investimento num laminador, né? Só que se você tem, e claro, isso precisa ser resolvido. Agora, se você tem, pensa no estratégico, no longo prazo, se você tem em Aracruz uma fabricante de automóveis que vai usar o aço laminado que você produz na serra, presta atenção, você está produzindo aço na serra,
e você tem uma fabricante de automóveis em Aracruz. Você está falando ali de, sei lá, 50 quilômetros. Sim, pertinho. Né? Exatamente, muito perto. Você já tem um argumento interessante para que a Arcelor faça isso. É um argumento a mais. Inclusive, o pessoal da Arcelor está aqui. Eu já vi eles aqui no Palácio Anchieta. Então, Fernanda, é um círculo vicioso, não, pelo contrário, é um círculo virtuoso. Isso aí. Né? Então, por isso que é uma notícia, não é só o investimento, é tudo aquilo que ele pode agregar à nossa cadeia de valor e a nossa cadeia produtiva. Por isso que é importante esse dia de hoje para a economia do Espírito Santo. O investimento é de 5 bi, né? Não está confirmado, mas pelo que eu apurei, é na casa dos 5 bi. Pode ser um pouquinho a menos, um pouquinho a mais, né? Mas a ordem de grandeza é essa. A pergunta aqui dos nossos ouvintes é que tipo de incentivos eles tiveram para escolher o Espírito Santo, GWM? Isso não consegui apurar. Agora, Aracruz é uma região que está na Sudene. Né? É o Max, então, nosso ouvinte. Já é um incentivo importante, né? Então, já é um incentivo importante. A área, por exemplo, que eles vão estar, é uma área que foi desapropriada pelo governo do estado. Agora, como é que é o nome do ouvinte, Fernando? Max, mas assim, na exatidão de quais exatamente são os benefícios, essa resposta eu ainda não tenho para você. O que eu posso te dizer é que eles estão na Sudene, que já é um grande incentivo tributário, enfim, fiscal, até incentivo financeiro. Ábido, no início dessa nossa conversa, você falou montadora. Tem diferença de fabricante para montadora? Tem. Fernanda, na indústria automobilística, você, por exemplo, você pode um carro praticamente ser montado em outro lugar, fabricado em outro lugar, desmontado e ser montado em outro país, né? Isso acontece. Os carros, eles lá na matriz, você tem a tinta, os componentes elétricos, componente plástico, até as chapas de aço, são todas feitas num lugar, aquilo é desmontado, vai para outro país e você faz a montagem. Por isso que muita coisa se chama de montadora, né? Muitas dessas empresas são chamadas de montadora, porque elas simplesmente montam, como se fosse um Lego. No caso específico aqui da GWM, a informação que eu tenho é que vai ser uma fabricante, tá? Você vai ter, claro que assim, não é 100%, mas muito do que vai ser do que vai sair da linha de produção vai ser feito aqui no Espírito Santo. Por exemplo, a prensagem, a prensa, né, do aço, isso seria feito aqui. A tinta, alguns componentes elétricos, alguns componentes plásticos. Então, a diferença que tem, em resumo, é isso, entendeu? A montadora, é claro, né, Fernanda, assim, é importante a gente não generalizar, né? Uhum. É claro que não é porque você chama aquilo de montadora que nada é feito naquele lugar, entendeu? O que eu estou dizendo é que a montadora, em resumo, é quando o carro ele é fabricado num lugar e montado em outro, né? E quando você tem uma fabricação, é quando você tem uma transformação de algo ali naquela linha de produção. Uhum. Entendido. E a expectativa é que isso aconteça aqui na GWM de Aracruz. Isso. Ábido, eu tenho alguns minutinhos antes do Repórter CBN, eu acho que também início dessa coletiva aí, né, que você acompanha. Rapidamente, explica para os nossos ouvintes o que mudou aí com relação ao tarifaço de sexta para cá? Ah, sim, Fernanda, isso é importante. Fernanda, assim, claro que tem muita água para passar para dessa ponte. É difícil de você, às vezes, tentar antever o que o governo do presidente Donald Trump dos Estados Unidos vai fazer. Mas, em princípio, é uma coisa boa para o Brasil, tá? O Brasil, como tinha uma tarifação aí ainda, né, em alguns produtos de 40% para você entrar nos Estados Unidos, caso, por exemplo, do café solúvel e de algumas pedras do setor de rochas aqui do Brasil e do Espírito Santo. Com a decisão da Suprema Corte, essa tarifação foi posta abaixo, né? Isso a Suprema Corte considerou isso ilegal. E aí, bom, no sábado, no final de semana, o Donald Trump anunciou uma tarifa global de 10% depois de 15%. Se a tarifa é global, Fernanda, veja, alguns produtos brasileiros, eles pagavam 40%, vai passar a pagar 15%. Então você concorda que já melhorou? Sim. Né?
melhorou. Então isso é um aspecto. Outro aspecto importante é o seguinte, o café solúvel, por exemplo, do Espírito Santo, aqui, muito produzido aqui no Espírito Santo, pagava 40% para entrar nos Estados Unidos, enquanto que o do Vietnã pagava, acho que 10%, me fugiu agora o valor, mas é cerca de 10%. Então você veja, o nosso concorrente pagava 10% e a gente 40%. Se a tarifa passa a ser global de 15%, está todo mundo pagando 15%. Então, assim, colocou todo mundo em pé de igualdade. Então, esse é um outro ganho. Então, você tem um ganho duplo aí. Primeiro, que o Brasil era um dos maiores tarifados, passou a pagar menos. Segundo, que agora está todo mundo em pé de igualdade. Isso para te resumir que a notícia, tem essas duas notícias, uma, a decisão da Suprema Corte de tornar ilegal o tarifaço, e a segunda, a decisão do Trump de colocar uma tarifa global, isso foi muito positivo para as exportações brasileiras para os Estados Unidos. Os Estados Unidos, maior mercado consumidor do mundo e enorme valor agregado. Então, assim, é muito importante o que aconteceu de sexta-feira para cá, aqui para o Brasil, e proporcionalmente mais importante para o Espírito Santo, né, Fernando? Sim. É um estado que tem uma abertura comercial muito maior do que a média brasileira. Pois Ábido, assim como, né, houve o anúncio do tarifaço pelo Trump. Aí, primeiro, tivemos o primeiro impacto da medida. Aí agora a gente teve uma outra que é da Corte Suprema de lá, revertendo a decisão dele. Na verdade, foi o seguinte, lá em abril, ele anunciou o tarifaço, o dia da libertação. Aí depois, com um componente político, aquela coisa toda, envolvendo o nome do ex-presidente Bolsonaro, o Trump botou 50% para todos os produtos brasileiros, né? Isso ali em julho. E aí, em agosto, o Trump, o governo dos Estados Unidos retira uma boa parte dos produtos brasileiros exportados para lá. Estou falando de, por exemplo, celulose, petróleo, enfim, essa coisa toda. Depois, tira mais alguns outros produtos, como café verde, tá? Só que outros tantos continuam. Nesse meio tempo, as relações do governo norte-americano com o governo brasileiro, do governo Trump com o governo Lula, melhoraram, né? Teve aquele famoso encontro lá na ONU, aquela coisa toda, eles já se falaram algumas vezes depois disso. Então, Fernanda, aí agora a Suprema Corte diz que o tarifaço foi ilegal, o Trump pega e bota uma tarifa global no final, isso foi na sexta-feira, a decisão da Suprema Corte. No final de semana, o Trump pega e põe uma tarifa global de 15%. Então, assim, o Brasil, alguns produtos ainda estavam em 40%, cai tudo para 15%, igualdade de condições com todo mundo, e tem uma novidade aí nesse meio tempo, que é o fato de que as relações do governo americano com o governo brasileiro terem melhorado nesse período. Então, assim, o Brasil até agora, claro, tem que falar até agora, né, dia 24 de fevereiro, até agora o Brasil se saiu bem na história. É isso. Ábido, te agradeço aí pela sua participação, viu? Bom trabalho aí nessa coletiva. Novidades, volte aqui. Falou, querido, o assunto é intrincado, se for o caso a gente volta. Combinadíssimo. Beijo. Ótima semana. Fico com Deus. Você também. Tchau.